Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. O episódio de hoje, desvalorização da economia criativa. Estamos com esse tema aqui, com a desvalorização da economia criativa. Primeiro, a gente tá voltando pro Spotify, porque o pessoal gostou do primeiro episódio. Então, vamos fazer toda terça-feira, vai rolar toda terça. Mas se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá nós, Vivendo da Nossa Arte, Instagram, Facebook e YouTube. E hoje a gente tá com um convidado especial. A gente tem um maior apreço por você de verdade, assim. A gente gosta de verdade de você, pela figura que você é na música e pela pessoa que você é de pessoa física mesmo. Ser humano, né? Jurídica, amamos e, nossa, a física mais ainda, porque você é gente boa pra caramba. E é o Baby! Olá, boa noite. Pô, gente, depois dessa introdução, o que eu vou falar? Pô, obrigado pelo convite, pelo carinho. A gente tá junto aí, trabalhando com arte. Já trocamos muitas ideias boas. Também gosto muito de vocês, como pessoas e como parceiras de trampo também na arte aí. Tamo junto, vamos lá. Sim, se apresenta, Baby, um pouquinho. Bom, meu nome é Rafael Baby, eu sou músico, trabalho com música, exclusivamente com música há 10 anos, né? Sou vocalista, fundador da banda Zaira, que foi onde eu cresci como músico, quando eu me desenvolvi como um profissional da música. E sou formado pela Unimap como professor de música também, educador. Estou fazendo uma pós-graduação em gestão cultural no momento. Trabalho com oficinas também, junto com o meu brother Vitão, da Pimo, Lousa Musical. E estou com um projeto agora novo que estreou esse ano, que chama Beatles Cordel, que é um projeto que une teatro e música, e tocamos Beatles em forró, em música regional nordestina. Eu tô louca pra ver. Nossa. Eu estou louca. Logo tem outro em Pira, eu vou convidar E vocês. nas redes sociais, como a gente acha você? Rafael Baby. E do Eu só vou soletrar Baby, que é Baby. É B de bola, E de escola, I, B, Baby. Não é Rafael americanizado, Baby. não. Isso, Aqui. Baby é brasileirado. Isso. Adoro. Tem que ser. Tem que ser. E qual que é o Instagram? Tem Instagram do Beatles Cordel? Sim, @Beatles Cordel. Ah, legal. Tem Face, Instagram, Muito site. bom. tudo lá. É Muito Beatles à torta e direito. Amei. É muito bom. Quero ver muito esse projeto. A gente vai começar, Baby, com umas perguntas meio escrotas, porque a gente é da zoeira, tá? Fechou. Então a gente vai fazer umas perguntas meio, sei lá, não é escrota, mas assim, mais fúteis pra gente dar um pouco de risada e começar o assunto sério, tá? Fechou, vamos lá. Qual que é o seu signo e ascendente? Eu sou Sagitário com ascendente em Peixes. Tá bom, então. Bom, fica registrado. Filme ou série favorita? Nossa, é difícil falar, mas sei lá, acho que o filme que eu mais vi na vida, assim, é o Auto da Compadecida, eu adoro. Ah, e a gente tava falando disso hoje. Sim, que eu preciso assistir de novo. Que o Ariana é Nossa, incrível, né? muito Então, massa. é isso mesmo. Tipo, Baby, eu também tenho essa referência de tentar falar menos inglês Sim. e falar mais português. É. É muito bom isso. E alguma coisa que você sempre tem no bolso tirando do celular? Nada, tá afinador de zabumba. Não, é muito bom. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Caralho, que pergunta, gente. Essa é bafônica. Quando que eu fiz, a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Nossa, não sei. Acho que o que eu vou lembrar é que eu viajei para Chapada dos Veadeiros e fiz as trilhas
pela primeira vez faz pouco tempo. No ano passado. Que É. massa! Acho que não lembro de mais nada, não, que eu fiz. Não, mas legal, né? Tá bom, pelo menos Viajar fez é bom. algo pela primeira vez de novo. Pois é. E é isso, a gente quer dar um pouco de risada, mas agora a gente vai entrar nesse assunto que é do episódio mesmo, que é sobre desvalorização da economia criativa. E a gente juntou aqui um músico com um artesãs, porque a gente realmente está no mesmo setor da economia criativa, que é isso que a gente vai conversar hoje. E para quem não sabe, economia criativa, gente, tem um cara que estuda, é um inglês que chama John Wilkins, ele é um pesquisador e ele escreveu um livro que chama Economia Criativa, é muito bom, eu já li. Fala sobre o que ele acha, ele pesquisou bastante. E para ele, a economia criativa são atividades nas quais resultam em indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando o seu valor econômico, podendo ser definidas como um processo que envolve criação, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. E é considerado uma das riquezas do século XXI. É legal a gente falar sobre isso, porque vai de contramão do que a gente vai conversar hoje. Que a desvalorização, se é uma riqueza, por que é tão desvalorizada? Sim. E a economia criativa, o artesanato e a música, eles fazem parte de vários setores. Para quem tá ouvindo a gente, não sabe, existem vários setores da economia criativa, que a ONU, as Nações Unidas, elas colocaram tipo como uns setores. O artesanato é a música, jogos, animação, cinema, TV, teatro, dança e sei lá quantos outros. Então, a gente quis trazer você, Baby, porque você tem a experiência de 10 anos, você falando, trabalhando exclusivamente com a música, de o que você já passou nessa trajetória como músico, nessa economia, que se é uma riqueza, como que ela desvaloriza? Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, se você já passou por alguma situação de desvalorização no ramo da música, situação econômica. Puta, infelizmente já passei muitas. Você falou, a primeira pergunta é como essa trajetória trabalhando com a música, né? Então é uma percepção muito louca, porque a gente já começa... quando eu comecei a trabalhar com música, eu comecei um pouco tarde, eu acho. Eu comecei com 25 anos, que eu comecei a trabalhar exclusivamente com música. Eu já tocava, né? Mas eu comecei com 25 só. E aí a gente não encara isso como uma profissão normal, assim, né? A família tem uma pressão da família. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, pedia conta para trabalhar com música. E aí já existe essa pressão e a gente às vezes sucumbe a essa pressão. A gente fica, né, não vai dar certo e tal. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que essa noção de que a arte, a economia criativa é um setor que movimenta, né, bastante. No Brasil ainda não é muito expressivo como chama? Na renda, né? No PIB, na né? porcentagem, né? Mas tem muita gente fazendo arte, né? Muita gente na informalidade, né? Então, a primeira coisa que eu acho que poderia mudar é essa conscientização do valor que a cultura tem e como ela beneficia no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Daí, depois a gente fala disso, mas tem um dos índices assim que mede a qualidade de vida das pessoas, já se considera colocar a cultura, né, tudo que é gerado de cultura como um aspecto de qualidade de vida das pessoas. Porque só se pensa em quantas pessoas ganham, né? Se elas têm saúde e educação. Só que, educação, como você vai falar de educação sem falar de cultura, né? Não tem como. Então, a gente passa muita coisa, assim. É muito desvalorizado o músico no Brasil.
Desde, mas você é músico, mas aquele clichê, né? Mas só trabalha com música ou você faz outra coisa também? Ou você trabalha, né? Isso, você é músico, mas você trabalha, bem Né? isso. Tem essa... Então, pô, a gente já viajou, assim, com a Zaira, eu fiquei, assim, teve 5 anos da nossa trajetória, que a gente é uma banda independente até hoje, né? Mas hoje a gente já aprendeu um pouquinho, mas tomou umas porradas, assim, e aprendeu um pouquinho mais a ser mais malandro, assim. Mas a gente tinha um carro da banda e onde a gente era motorista, tesoureiro e tudo da banda. Então a gente viajava o Brasil todo com esse carro, assim. E às vezes para ir tocar lá em Vitória e tomar um calote, sabe? Nossa, Não. sério? Já aconteceu isso, assim, e não foi uma vez só. Até a gente ficar esperto Perto, e né? fazer contrato. A gente sempre teve uma ideia de profissionalizar bastante, né? Mas só que, às vezes, você quer facilitar a vida, você quer ser amigável e tal, e acaba deixando essas burocracias. E aí a gente tomou muito na cabeça, assim, por causa disso. Já aconteceu várias vezes com a gente isso também. Já. O calote nem tanto. Calote foi só um. Foi só um, mas de sofrer com a desvalorização do nosso trabalho é muito recorrente também, né? É muito recorrente. Parece que quando você trabalha por amor, as pessoas associam que é um hobby. Isso é um hobby, não é trabalho, né? Então, você tá trabalhando por amor, vou pagar menos, eu vou desvalorizar, qualquer coisa serve pra você, já que você tá feliz, porque as pessoas tendem a entender que trabalha não tá feliz, porque né? a palavra trabalho vem, né, do latim palladium, tripalho, uma coisa assim, não lembro o que quer dizer no final das contas, escravidão. Sim. Então, as pessoas ainda, elas precisam, acho que, virar a chavinha e, como você falou, que agora tá começando a ter essa... como que eu posso dizer, política de medir a qualidade por coisas também agradáveis da vida, porque a vida também é para ser isso, né? Coisas agradáveis, momentos agradáveis. Sim. Então, eu acho que quando tem que começar a virar a chavinha, que a gente trabalha, é profissional, e eu acho que você falou uma palavra de ser esperto, mas eu acho que a gente tem que ser profissional. Sim, sim. E acontece muito na nossa área de artesã, de não trabalhar muito a técnica. Eu acho que também acontece isso na música, de ser muito técnico, vou estudar música o dia inteiro, partitura, enfim. E aí, na hora de saber vender, não sabe vender. Aí deixa de ganhar dinheiro. Porque a economia criativa é ganhar dinheiro também. Um requisito, né? Sim. Então, nessa pós que eu estou fazendo em gestão cultural, fala-se muito disso, né? Eu acho que, nossa, tem pano para manga aí, né? Para falar pra caramba. Mas, assim, com o que a gente tem hoje, e dentro da realidade em que a gente vive hoje, é necessário, entendeu? Às vezes, tem músico, assim, genial, que não consegue trabalhar, porque ele precisa ter a parte comercial, precisa acontecer a parte comercial, né? Então, eu acho que é necessário, a gente vive num mundo em que tudo é medido pelo dinheiro mesmo, né? Você precisa de dinheiro para movimentar, para sobreviver, para estudar, para fazer sua arte. Às vezes isso acaba... Tem gente que consegue se estruturar, né, e ter tempo, porque arte é uma coisa que exige tempo. Acho que qualquer trabalho exige tempo. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa questão você estava falando, né? Mas trabalho não é associado a prazer. Puta, isso vai, igual você foi na raiz da palavra, né? É muito louco como a nossa sociedade enxerga isso, né? Porque, nossa, você já começa, putz, você vai fazer alguma coisa que você gosta, parece que é pecado, né? Sim. O prazer é castrado, assim, sim. né? Você não pode associar... Não, o trabalho tem que ser, você tem que ser responsável. Lógico que tem que ser, mas isso pode ser associado ao prazer também, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo um tempo muito maluco, né?
de neofascistas e tal, mas eu acho que isso é uma contraposição a um movimento que o mundo tá acontecendo de, ter coisas que não tem mais como ficar do jeito que né? Então, acho que o mundo está mudando para melhor e tem uns malucos que estão fazendo a contraposição a isso. E eu estava estudando sobre o que a gente vai conversar hoje e eu fiquei, assim, pensando muito. Você falou, assim, que vocês não valorizam que arte é tempo. E eu acho que o que é desvalorizado, indo também nessa lógica aqui dos novos fascistas, que não é valorizado pensar. Sim. Então, assim, como a arte é algo muito o artesanato, a música, são algo de sentir, sentar e pensar, as pessoas elas não conseguem pegar e ter noção que todo esse esse trajeto, essa caminhada, foi um tempo, foi algo que a pessoa conseguiu se perceber que já é difícil na sociedade, a gente se perceber, a gente estava conversando antes, né? Sobre isso, de se perceber interno. Sim. E muitas pessoas incríveis desistem de trabalhar com música, com artesanato, porque não se sente valorizado economicamente com essa questão de sentar, pensar e criar. Né? Mas eu acho que as pessoas, o senso comum das pessoas acreditam que se você trabalha com arte é porque você tem um dom, você tem um talento. É uma coisa que foi dada, você cedida divinamente, assim, a você. E você não teve esforço nenhum para sentar, pensar, sentir. Não. Então, ai, nossa, que coisa mais linda o artesanato de vocês. Nossa, você canta tão bem. Mas que dom, né? Eu não tenho dom para isso. E não vê o backstage. Não vê o backstage. É a inocência das pessoas, claro, o senso comum, não foi por mal, mas acaba dando uma pontadinha no nosso ego, assim, porque a gente tá trabalhando pra caramba pra isso acontecer, né? É muito você tempo, compõe também, né, baby? É muito... Nossa, você pegou no meu calo, assim, porque eu tô... Justamente a composição é uma coisa que é muita insistência, assim, né? Compor, é um exercício mesmo, compor, né? Então não é tipo, eu vejo, sei lá, filme, novela, assim, mas eu sonhei com uma música e acordei. Pode acontecer também, lógico, tem algumas coisas que vêm sonho e vem uma melodia inteira, mas são exceções, né? A maioria das coisas é muita transpiração, você tem que ficar ali experimentando, testando. Aí você compõe uma coisa só no violão lá, aí para isso virar um arranjo para banda, tem um outro cara que vai pensar o arranjo, então a gente vai ficar tocando junto. Então, assim, é muito trampo mesmo e é isso, o pensar é desvalorizado. Eu estava trocando ideia com a Júnia, né, com a minha mulher, que ela trabalha com comunidades na Amazônia e tal, enfim, ajudando essas comunidades a se tornar mais sustentáveis, trabalha muito com índios. E os índios, eles têm, entre eles comercializam composições, sabia? Tipo, nossa, que lindo. o cara fez alguma composição lá, ele troca com o outro por outra música ou por um produto e tal. Então, assim, você vê, né, que como a nossa sociedade ela vai desprezando, né, a sociedade urbanizada, ela despreza o saber, né? Tudo que não é prático e pragmático, né? Não, é dinheiro e bem físico. Porra, gente, tá... Para onde a gente tá caminhando, né? Que loucura. Né? É bem isso. E aí, a gente vai para uma outra pergunta que tem a ver com desvalorização. Se você sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação falando, eu sou músico. Pra caralho, velho. Putz, eu já... Mais ultimamente, assim, né? Sério? Agora? Agora? Assim, depois das eleições e tal, teve muita gente, assim, e me ofendendo, e mesmo assim, eu sou super aberto a trocar ideia com as pessoas, né? Então, eu não... se tem um cara com uma orientação política diferente da minha... Eu nem sou partidário, eu gosto de discutir que políticas estão sendo implementadas nesse momento. Então, e principalmente para nossa área, né?
Pois é, se tem políticas que eu não concordo, eu vou me manifestar contra elas. E aí, se uma outra pessoa não concorda comigo, beleza, vamos trocar ideia. A gente pode trocar ideia e você continuar não concordando comigo, e beleza, eu entendo seu ponto de vista. Sim. Mas aí as pessoas, pô, a gente está entrando aí num ano onde já está sendo desmatado pra caramba, áreas enormes da Amazônia, porque está se Sim, fazendo vista demarcação. grossa para isso, tudo voltado para o agronegócio só, né? Não tem que ter agronegócio, lógico, né? A balança está muito desequilibrada. Aí postei um negócio lá, meu, a galera vem xingar, seu maconheiro, esquerdista, não sei o quê. Aham. E porque eu sou músico, né? Tipo, gente da minha família, mano. Tipo, esse aí não... É porque Nunca não trabalha, nunca trabalhou, Tem nunca essa trabalhou. também, O cara né? tá lá, né? Esse governo tá formando pasto para gerar E emprego. quando Tipo, fala mano, também como que é, da Lei Rouanet que não existe mais, né? puta, Era velho. pior ainda, eu Não, acho, fica né? até difícil discutir, porque, ó, veja bem, se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Não, pode Não, Fala pra falar. tá caralho. ótimo. A Lei Rouanet, né, eu tive uma reflexão sobre ela, assim, ultimamente, que pô, grande parte das leis de incentivo no Brasil vem de incentivo fiscal, né, Uhum, que é a Lei Rouanet e sim. tal. O que isso acarreta? O nosso governo, ele assumiu uma postura de não intervir, né, historicamente, assim, né? Agora Uhum. tá tudo mudando, tudo embolado. Mas historicamente o governo meio que lava as mãos, assim. Uhum. Ele não intervém na cultura porque um Estado intervencionista ele estaria enviesando, né, a cultura para um lado ou para outro, tal. Então o governo tem essa postura liberal, né? Uhum. E aí ele coloca a responsabilidade de patrocinar, de incentivar projetos culturais em empresas. Sim. Só que isso cria uma parada muito bizarra, porque para aprovar um projeto, você tem que conversar com a As missão empresas. de uma empresa que com quem que você conversa na empresa sobre o projeto? Com o setor de marketing da empresa. Uhum. Então, pô, teve um monte de iniciativa legal que aconteceu e que acontece, tem. Mas acontece muito também da empresa tornar essa arte como um produto Pra ela. dela para ela fazer propaganda É uma dela linha mesma. meio tênue, né? De ter arte, mas eu acho que relacionada também com arte pura, vamos dizer assim. Não Sim, tem tanto, né? O retorno para a sociedade, né? Qual o retorno disso para a sociedade? porque fica uma coisa assim, a empresa, ela comprou um show lá, que, pô, tem um show com leitura, não sei o quê. Em vez de levar isso realmente aonde precisa, o que a empresa faz? Eu já passei, não vou citar nomes, mas eu já passei por isso. Então tem um projeto que seria super legal para apresentar numa cidade X, num bairro X, que as pessoas precisam de cultura. O que essa empresa faz? Ela não leva eu nesse lugar X para apresentar. Ela pega e leva em um lugar onde ela precisa de ter capital político Sim. como uma moeda de Isso é troca. muito foda, Então né, ela vai mano? lá, conversa com o prefeito e fala, ô amiguinho, então, Vai ter um show a gente tá massa. precisando aí fechar os contratos, tá? Vamos dar um show de presente pra você. Sim. Entendeu? Então, E 1.000 velho, ingressos. o negócio de graça, né, pra é de cidade. graça pra cidade. Você pega um show da banda, a empresa ela tem 5 shows da sua banda, ela dá esse show como moeda. Então, assim, é muito louco isso, porque desvirtua tudo, né? Então, assim, até a Lei Rouanet, que tem toda essa discussão, que ela é super mal interpretada, não dá nem pra gente discutir com essa profundidade, Porque no final da porque ninguém prática. entende também, né? A galera acha que
que é a artista mamando na teta do governo. É. Tem toda uma... Eu concordo que teve um monte de projeto que não tem a menor necessidade de ter lei Rouanet e tal. Aham. Mas você não consegue nem discutir isso, cara. Porque Sim. o cara não chega nesse nível de complexidade, né? Não, é vagabundo mamando na teta do governo e Generaliza, acabou, né? tá ligado? E nenhuma forma de generalização é legal. Pois é. Então, quando a gente fala de arte também, a gente não pode... Artesanato, música... Não dá pra gente falar também que não presta tudo. É. Vamos É. selecionar. Eu Sim. acho que o que mais incomoda mesmo é lidar com esse ar de deboche, né? Ai, acabou o Ministério da Cultura debochando disso, zombando disso, lidando com a cultura como entretenimento. E não é entretenimento, é o que cria senso crítico, é o que dá liberdade de expressão. É. Então, acho que além de acabarem com o Ministério da Cultura, uma das coisas que mais me incomoda é esse ar que as pessoas têm de zombaria. Agora vocês se ferraram, entendeu? De debochando. Porque tem essa questão aí, eu acho que as pessoas não... Vão trabalhar. Então, não vem não como um trabalho. Aí vem o nome do episódio, desvalorização da economia criativa. Não valorizam uma economia que é a riqueza do século XXI. Você vai pra Inglaterra, você pega dados da Inglaterra, Austrália, Portugal, até os Estados Unidos, tem uma valorização enorme. Sim. Então, tipo, sei lá, música americana, pop americano, os caras investem e ganham dinheiro com isso. É muito louco isso. Você falou dos Estados Unidos, né? Eu dei uma... Não muito profundamente, não vou lembrar dados, assim. Mas tem 2 casos que a gente estuda em gestão cultural, que eu estudei agora. É o dos Estados Unidos e da França. Os Estados Unidos tá parecido com o que o Brasil está... O Brasil tá aí na rabeta dos Estados Unidos, né? Que é um estado totalmente isento, e aí ele tem institutos que cuidam dessa verba para a cultura, certo? Só que nos Estados Unidos existe um investimento massivo já dentro das universidades, em esporte, né, em música, tem as bandas dos times Sim. né? Tem muita coisa acontecendo já faz tempo, né? Então eles vem da base, né? Eles têm uma força lá já dos artistas que não deixa nego meter a mão igual está acontecendo no Brasil. Então eles são muito estruturados e funcionam. E na França, o Estado é mais intervencionista. Então na França o artista paga altos impostos e tal, só que o governo fica ali em cima garantindo que a cultura aconteça e que protegendo o direito desses artistas. Sim. E então são 2 casos que funcionam, né? E o caso e as pessoas querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. Vamos seguir os Estados Unidos e tal. Mas os Estados Unidos está anos-luz à nossa frente. Não dá nem para comparar, né? Como uma nessa sociedade questão. mais organizada, né? E aqui no Brasil, o plano de Secretaria da Economia Criativa, que eu dei uma estudada há um tempo atrás, que é maravilhoso, é muito bonito, bem elaborado, teve uma política de diretrizes e ações em 2011 para 2014. Fizeram um plano falando das economias criativas, tanto que o artesanato era uma das mais valorizadas, porque o artesanato nosso é muito rico, né? O Nordeste, você vai para o Nordeste, tem artesanato a rodo. E agora não tem Ministério da Cultura. Como que a gente vai ficar com isso? Pois é. Né? Se não tem política pública, diretrizes e Acabou ações... a balbúrdia. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Como que vai ficar pra gente essa questão? Isso que eu fico me perguntando, né? Como que a economia... Se tinha um plano econômico, de economia criativa, super... Era o início. Então, assim, como que vai ser agora, se a gente não tem mais nada? Rasgou o papel. É inegável que houve um retrocesso, né? Inegável. E aí é complicado. Mas, vamos comparar. Vai, baby, já que a gente tá comparando, você já viajou na Europa, né? Sim. E como que esse rolê lá de desvalorização rola? Como que é o músico visto lá? Até o artesanato, o que você percebeu, assim? Cultura, arte? Eu tenho um exemplo, assim, que eu gosto muito de dar, quando me perguntam. Eu conheci um casal de malabaristas franceses, né? E aí eles estavam explicando pra gente como é a cultura
como o governo interage com eles. É o seguinte, você é artista, então você tem o imposto é bem alto. Você faz um espetáculo lá, tipo, quase 50% você paga de imposto para o governo se você declarar, fizer tudo certinho. Porém, você fazendo lá um número X de apresentações por ano tal, e pagando esse imposto, se você quiser tirar um ano para você desenvolver um trabalho novo, parado, o governo banca esse ano. Muito bom. É o valorizando o quê? O pensar. O sentar, pensar. Sentar, pensar. Você contribui, você paga lá e tal, só que você tem um feedback, né? Você pode ficar um ano desenvolvendo um espetáculo novo, estudando, pesquisando, e o governo banca. E falando em malabarismo, o malabarismo também é considerado uma economia criativa, entra no setor de arte dramática, como música. Eu não sabia disso. Nossa, que legal! Muito massa, né? Muito massa. E o artesanato, se você está ouvindo, e artesã, entra como forma de expressão cultural. Linda também, né? Porque é uma expressão. Mas eu acho que assim, fazendo uma reflexão agora que surgiu aqui na minha cabeça. É valorizado na Europa para você sentar e pensar. Então, ou seja, não é como aqui. A gente já fica claro que não é como aqui. Aqui o artista, ou o músico, a artesã, as pessoas que querem viver de economia criativa, né? Gerar renda através do seu trabalho nesse setor. Na maioria das vezes tem que estar com outro emprego. E como segunda renda ou momento de você pensar não vai ser valorizado, obviamente, como deveria. E você acredita que um músico que trabalha não só com música, não se profissionaliza, né? Fala que é músico, né? Mas não está estudando e tal, nananana, acaba também prejudicando para a desvalorização do setor? Um músico que não se profissionaliza. É a mesma coisa assim, vou dar um exemplo. Eu sei como tratar uma gripe, não sei? Isso me faz uma médica amadora? Sim. Pois é, meu. Essa na nossa área da arte, assim, é muito complicado, porque o único órgão que a gente tem ainda, que é a Ordem dos Músicos do Brasil, por exemplo, para proteger a gente, é uma piada, né? A OMB. Você paga uma mensalidade lá para você ter uma carteirinha, mas não tem retorno nenhum. Não tem um retorno nenhum. Não existe. É uma prova ridícula que você vai fazer lá, meu. Fui fazer a prova. Leva o violão, passou. Levou o violão, tá músico. E nem todo mundo vai atrás, né? Não, vai. Então, já ir pra trás é um primeiro passo, eu acho. Quando eu comecei a tocar profissionalmente e tal, a gente já tinha banda, tá? Vamos tirar todo mundo, a AMB, né? A gente foi fazer a prova e tal. E como eu falei, achando que era uma prova super difícil, a gente estuda música pra caramba. Chega lá, é uma coisa assim, você toca pandeiro, mas eu não tenho pandeiro aqui. Mas faz um batuque aí na mesa aí pra eu ver se... Umas coisas sério? desse nível, juro pra você. E aí, tanto que tem vários escritórios da Ordem dos Músicos. Aqui em Piracicaba teve uma. Em Piracicaba, acho que era em Rio das Pedras, uma coisa assim. É um escritório regional que foi fechado porque o cara pegou grana de todo mundo para tirar a carteirinha e não tirou e embolsou a grana. Meu, uma piada, um negócio... Piada. Aí você vê o ECAD também, que é responsável pela arrecadação dos direitos autorais, né, de compositor, como é o meu caso. Para vocês terem uma ideia, em 2016, no Nordeste, eu fui o 7º maior arrecadador de direitos autorais no Brasil, no gênero forró. Que legal! E no ano de 2017, eu não ganhei nada. Assim, um ano depois, tipo,
na época de arrecadação de música de forró, música junina, eu não ganhei nada. E aí eu liguei lá na O que minha... aconteceu? Deu Falei, pau. pessoal, veja só, né? O ano passado eu fui o 7º maior arrecadador e tal. E a resposta que eles deram pra mim foi, então, as festas juninas aqui do Nordeste não pagaram. ECAD e pronto. Como assim, gente? Acabou, não pagou. Ah, mas e aí? Ah, então, não pagou e é isso aí. E é isso, pronto, E é acabou. isso, É, tipo- tipo, eu faço o meu trabalho, eu ganho, eu não, É. não tenho direito de ganhar com isso. Aí esse lance mais uma vez, da desvalorização do pensar, porque é uma propriedade exato. intelectual. É muito! Exato. Sabe, teve uma festa não lembro em que estado do Nordeste, que estava usando uma música minha, que é Tome Forró, a música, Que que é é minha, muito boa, inclusive. é minha em parceria com o André e com o Matheus, e eles estavam usando essa festa como divulgação oficial da nome. festa deles, mano. Uhum. E, boa, eu não recebi nada, eu acionei os Claro. caras, falei com a minha a associação de compositores a que eu sou filiado, e nada aconteceu, assim. Então, imagina, cara, você usar uma propriedade de alguém, uma propriedade intelectual. Eu fiz a música, tá ligado? E aí você pega, que legal isso, eu vou usar para divulgar a minha festa. Beleza, tipo eu pegar e falar, meu, eu gostei do seu carro, tá? Eu vou usar ele aqui, vou pegar ele para mim É. e vou ficar Vou usando um embora. mês aí. É só uma música, né? Sabe? Você compôs rapidinho. É isso. E tem todo o contexto Né? histórico disso daí, né? Dessa desvalorização. Então, pra gente mudar esse pensamento, vai demorar um pouco, eu acho, ainda. Assim, porque antes da Revolução Industrial, o que valia era o quê? Braço, né? Abraçar o negócio. É. Depois, pós-Revolução Industrial, o que valia era o capital, o maquinário. É. E agora que o mundo é digital totalmente, né? Tudo, você pede tudo por um clique. As pessoas não conseguem perceber, porque por um clique é tão rápido que elas não conseguem ter a noção que para fazer esse clique teve um puta rolê atrás desse clique. Então, eu acho que a economia criativa, que também a tecnologia é um setor, jogos também, a gente está aqui no Brasil, né? Não posso falar em outros lugares, mas aqui no Brasil engatinhando, voltando 50 mil passos. O nosso PIB da economia criativa de 2016, porque não achei outros dados, foi 2,5. É muito pouco. Eu vi Baixíssimo. isso, é verdade. É muito pouco. Baixíssimo. E tem também eu acho que a gente tem um retrocesso aqui, já começa o fato da gente não valorizar o que a gente tem aqui. Né? Total, nossa, eu sou super... A gente valoriza o que tem de fora e fica pagando pau Sim. e tal, e não valoriza questão artesanal, questão musical. Tem valorização em outros países do nosso próprio trabalho, e aqui a gente luta para vender o que é nosso, né? Uhum. Para as pessoas entenderem um pouco desse processo de produção que tem a valorização do pensar e tal. Porque eu acho que depois da Revolução Industrial, o que houve? Houve uma alienação desses processos. As pessoas não sabem mais como que é comprar um tecido, mandar fazer uma roupa, o trabalhão que dá, compor, que é entalhar uma música, né? Que é processo de edição, ensaio, teste. Estúdio, gravação de música, loucura. O tempo. Então, pessoas... tem essa alienação juntando a questão da desvalorização de fazer o que gosta, não é trabalho, blá, blá, blá. Aí a gente tá na roça, que a gente já tá na roça aqui em Piracicaba, né? Eu sou da roça. Zé da roça. Então vamos valorizar, a gente valoriza a roça aqui, por né? Favor, meio de caipira. Mas eu acho que tem isso também, né? Porque tem aquele caso que você estava falando, Amanda, na África, quando eles consomem o que é deles, Sim. que isso faz parte da economia criativa, Sim, eu acho que eu não lembro qual é o país da África. Também não lembro, queria lembrar. Mas tem um país que eu acho que é Angola, se eu não me engano, que eles têm eles são meio que um Bollywood angolano, alguma coisa assim. Isso! Que a questão do cinema é tão forte lá, é muito forte, que eles valorizam e tá
tá se tornando... É o maior mercado, né? É. Maior que Bollywood, né? Tá virando maior que Bollywood. Ai, Então, eu Deus, acho cara. muito massa isso. E no Brasil, eu adoro nosso país, mas eu acho que antes de ser brasileira, eu sou muito latina. Uhum. E eu acho que falta essa valorização de ser latino-americano mesmo, de consumir o que é nosso, Sim. latino, porque latino é índio, é negro, é Sim. toda essa questão histórica. E nós não, a gente tá meio que assim, ai, nós somos brasileiros, mas não somos latinos. Então, eu sempre tô tentando estudar essa parte de latino-americanidades para trabalhar essa questão até comigo mesmo, de consumir coisas latinas, de falar o espanhol ou em vez do inglês, para me unir com os latinos. E é cultural, é muito cultural isso. Se juntar com pessoas latinas, que nós somos latinos. E eu acho que falta isso. A gente vai querer... eu vou pro, sei lá, Estados Unidos. Tá, e aí? Você vai consumir o que lá? Vai consumir cultura deles, por isso dá certo. Sim. Vai consumir China. China ou deles mesmo, mas aí, tipo, vai consumir o que é deles. Sim, Então, o que é assim, deles. por que não consome o que Sim. é, sei lá, vai pro Nordeste, Sim. pra cá, sei lá, conhece a região, Mas história, nosso Brasil é tão rico nisso. Que tem a ver com a desvalorização da economia criativa total. Tudo. Tudo que é do pequeno, assim, né? Tipo, a minha irmã, que vocês conhecem bem, ela fez um intercâmbio na Holanda, né? Uhum. E lá é muito valorizado, por exemplo, as pequenas propriedades que plantam. Né? Lá tem muita essa produção de flores e plantas ornamentais, assim, né? E aí eles valorizam muito o pequeno, né? Uhum. As pequenas famílias que produzem em pequena escala e tal. E, na verdade, no Brasil, isso rola também. Eu lembro que eu vi em algum lugar que houve um programa em um tempo, que eu não sei, mas recente, depois do ano 2000, ou foi um programa do Fernando Henrique, alguma coisa ali. 2000 já tá velho, baby. Hã? 2000 já é velho. Pois mas ali, assim, né, o Fernando Henrique foi até 2002, né? Acho que foi de 94 a 2002. Acho que o programa é dele ou do Lula, de 2002. Que é uma parada dos pequenos produtores locais fornecerem alimentos para as escolas, por exemplo. Isso é muito massa, Eu acho né? que é um... Posso estar falando uma grande besteira, mas é um programa de governo, não sei se é federal ou se é local, mas existe isso em algum lugar. Então, assim, isso já acontece, já existe. E aí você vê todo o governo atual, né, voltado pro água é pop, água é aquela coisa que fica passando na Globo e tal, das grandes monoculturas e tal. Aí já começa, né? Você já começa. não valorizar a coisa local, que é, né, você, em vez de você pensar na sustentabilidade local, né? Que a economia criativa também trabalha a questão da sustentabilidade. Exato, tipo, você pensar que nas escolas de Piracicaba serem alimentadas por pequenos agricultores da região, em vez de você ter grandes monoculturas que você... Então já começa E distribuição aí. de renda, né, Rolaria? Olha que coisa total. linda, maravilhosa. Todo mundo vivendo bem. Mas não é A complicado. gente tá numa meritocracia, né? Todo mundo é capaz de correr atrás das coisas. Exatamente. Ironia, Claro. pessoal. Por certeza. favor. Ironia. E acontece muito isso. E, gente, eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar é que eu acho que dá pra gente assimilar um pouco com o nosso dia a dia, por exemplo. Porque as pessoas, em vez de, por exemplo, comprar um artesanato, vão lá comprar... Pode falar o nome de marca? Não fala. Tá, no shopping. Só fala se a gente ganhar dinheiro com isso. No Patrocínio. shopping. Tá, era crítica. No shopping, né? Numa loja do shopping criativa, né, gente? Que lida com a imaginação. E aí, então, ao invés de comprar, por exemplo, um artesanato, que é um presente criativo, vai lá consumir das grandes corporações, porque tem o nome da rede, blá, 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 né? Ou made in China, a rodo aí e tal. Na música... acho que também é um pouco mais longe, mas dá para pensar que as pessoas querem consumir o que a indústria massificadora da música está produzindo.
Aí chegamos numa questão super complexa, né? Porque tem uma frase do Gil, olha aqui, vou citar uma frase do Gil, uma música do Gil, que ele fala: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Que lindo! Então eu acho isso muito massa, porque quando você leva uma coisa diferente para uma pessoa que não tem acesso a essa coisa diferente, né? As pessoas, elas gostam de variedade, né? De ouvir coisas diferentes, e aí entra a questão da indústria cultural, né? Do show business, assim, no caso da música, né? Que é uma coisa muito de exploração até acabar o negócio, né? Até você tem um artista lá, né, que está em evidência. Eu não tiro o mérito de ninguém que está em evidência, porque chegou lá, né? ele lutou, tem uma estrela. Eu sou absolutamente a favor de qualquer tipo de som, não tenho preconceito nenhum. O meu preconceito na minha crítica, é contra essa linha de produção mesmo, né? Onde é tudo igual. Você pega um artista aí que está na moda, né? E aí todo mundo faz música igual aquilo. E é louco como é uma bola de neve, assim, né? Porque educação, né? A nossa educação no Brasil é muito fraca, né? Você está cada vez mais tirando a cultura da educação com esse negócio de ideologia da escola sem partido, que é bizarro. E aí você tirando as universidades de filosofia, do pensar. Tirando liberdade de expressão, tirando cultura. E aí você cria uma população que não quer consumir variedade. Mas, gente, isso dá para discutir isso em tantos níveis, né? Sim. Desde alimentação mesmo, sabe? Você, porra, velho, arroz, feijão e carne todo dia, tá ligado? Meu, outro exemplo que eu da França também, que eu vi um documentário uma vez falando de como as escolas, como são as escolas na França. Meu, tem um chefe nas escolas normais da França. Escola pública do lado da sua casa, tem um chefe de cozinha fazendo cardápio, velho. Tá ligado? Levando para essas crianças saúde, variedade de comida. Isso não é luxo, isso é o básico. É o básico. Tá Era para ser o básico, né? Aí, no Brasil também. É um documentarista norte-americano, é um documentário esse que eu vi. E aí ele mostra para esse chefe francês como é a comida das escolas públicas norte-americanas, que é bizarro, né? Que é uma coisa, uns gosma lá. E ele fica chocado, assim, porque... E aí a gente chega num outro lugar, de como a gente fica cascudo com isso, né? Se eu for falar para uma pessoa do senso comum que as escolas no Brasil, né, precisam ter um chefe de cozinha, variedade, o nego vai falar, velho, mas isso aí é coisa de rico. Tipo, já começa aí, né? Você se alimentar, você poder conhecer sabores diferentes, aguça a sensibilidade, né? E daí isso vai para todos os aspectos da vida. Né? Se você pode conhecer sabores diferentes, você não come só, né, farinha com óleo, tá ligado? Aí você, acho que isso vai para outros campos. De raciocínio lógico, né? Porque não é nada imposto, né? E aí vai para a cultura, né? Então, pô, pessoas críticas, mano, tudo bem, você vai lá, tem música para entretenimento, para formatura, para você vir lá e rebolar, beleza, é ótimo isso, né? Sim. A gente já passou o tempo de preconceito e de quadradinho. Nossa, vai eu lá, adoro rebola funk, até o viu? chão e, entendeu? Lindo, todo mundo faz o que quiser com o corpo, sabe? Claro. Mas aí você vai ouvir você falou o funk, deu o exemplo do funk. Em outro momento você vai ouvir uma outra coisa para um outro momento. E é bom ter essa variedade. O problema é não ter a variedade. É isso. O que a indústria faz E generalizar, né? A questão de generalizar. Né? Se a gente não tá generalizando um tipo de música aqui, eu acho que não é legal generalizar
Sim, nada, né? claro, né? E perceber que qualquer tipo de música, qualquer tipo de artesanato, que é nossa praia, é, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma profissão. Então, sei lá, pessoa que vai fazer o funk, um MC, é um MC, é uma profissão, tá ganhando dinheiro, sei lá, MC que fala, deve ser, né? Acho que Sei lá, enfim. E aí eu acho que é isso. E a gente só falou coisa, né, meio que triste. E qual que a gente pode falar, baby? O que podemos fazer para valorizar o mercado da economia criativa? Tipo, os próximos passos nesses tempos Nesses sombrios. tempos, assim, de eu acho que a gente tem trevas. que continuar trabalhando, fazendo a nossa arte e se encaixando na lógica do mercado mesmo. É. A gente tem que se profissionalizar cada vez mais, estudar, né? Não ser cabeça fechada de, eu faço minha arte, quem quiser compra. Eu acho que a gente tem que saber vender, Uhum. não pode parar. Então, acho que a luta continua e a nossa função é muito importante, né? A gente levar a arte realmente, né? Pessoas que estão ouvindo isso, né? A gente tem que espalhar essa ideia de que não é supérfluo a arte, né? A arte não é Não. supérflua, ela alimenta a alma, ela faz bem, ela aumenta a qualidade de vida, aumenta o senso crítico e isso faz parte dos direitos básicos de qualquer pessoa. Você ter acesso a uma coisa que te alimente sua alma, não né? Com Titãs, vai cair no certeza. clichê, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte também, porque é alimento também, né? Porque também eu acho que valoriza o indivíduo, né, como um único, e também valoriza a questão cultural. Sim, E isso é muito importante, né? Você criar raízes de onde você veio, cultivar essas raízes, que as nossas estão secas nesse momento. Mas cultivar essas raízes para florescer e a gente colher os frutos. sim, Porque a gente não consegue colher esses frutos. Se a gente não criar essas raízes, né? Não cuida delas, a gente não vai conseguir colher esses frutos de ganhar dinheiro e sobreviver. Tô falando sobreviver porque tem gente que não consegue nem sobreviver de arte. Sim. Né? E ter, sei lá, porque uma pessoa. E quando uma pessoa vai, sei lá, viajar para algum lugar e é artista ou trabalha com economia criativa, mas deu um jeito de viajar. Ou você compra alguma coisa, você tem que ter meio que receio, porque as pessoas vão achar que você tá ganhando dinheiro de outra forma. sim, É muito louco isso. E a gente não pode ter vergonha. sim, Eu tinha essa questão, hoje eu não tenho mais, não. sim. Tudo que eu conquisto é através do artesanato. E eu quero mostrar para as pessoas, principalmente para as artesãs, que é possível viver só de artesanato. Se o objetivo é esse, Sim, é possível. Só que você vai ter que ter como ato político mostrar para as outras pessoas, para os seus clientes, para os seus fornecedores, que arte, artesanato, no nosso caso, é uma profissão. Você tem que se valorizar, primeira coisa. Então, a todo momento que você tiver sei lá, ressalva de alguém, né, tem essa questão da desvalorização, você fala, opa, é o momento de, então, né, de colocar qual que é a minha questão aqui. Sim. De elaborar com essa pessoa essa discriminação. Então, tipo, eu acho que também o nosso papel hoje é também levar a fala como ato político, a fala da economia criativa. Olha, gente, estamos trabalhando com isso é uma profissão, sim, tem que ser valorizada. Aí vai ter que entrar no comparativo de outros países, porque infelizmente as pessoas só aprendem dessa forma, parece, comparando com outras. Valorizando o que é de fora, né? Eu acredito nisso, que eu acho que é o primeiro passo você valorizar sua profissão, porque tem muito isso ainda. Eu não vou falar que eu sou artesã, tenho vergonha, não vou falar que eu sou músico, tenho vergonha. Mas a partir do momento que você se profissionaliza, que eu acho que é um caminho para a desvalorização da economia criativa, um dos meios,
você realmente se profissionalizar, sair do amadorismo. Uhum. Porque quando você se mantém no amadorismo, você desvaloriza a classe inteirinha, Sim, Uhum. né? Então, por exemplo, se você sabe quanto vale o seu trabalho, não sabe, baby? sim. Aí você vai dar o preço, certo? Porque a gente Uhum. vai querer viver disso, a gente precisa ganhar dinheiro. Pagar as Sim. contas, boletos, Pagar vem as todo contas, mês. exatamente. Aí o lugar vai falar assim: ah, não, fulano faz Faz por por metade. E nem tem toda a profissionalização, não tem toda a bagagem, não estudou tudo que você estudou. Então, assim, e a mesma coisa com a gente. Ah, não, mas fulana faz pela metade uma boneca, porque não sabe pôr o preço. Sim. No final, Então, não se profissionalizou, não soube pôr o preço, desvaloriza o trabalho de todo mundo. Então, eu acho que o caminho, além da valorização interna, de bancar que eu sou música, eu sou artesã, eu trabalho com isso, eu vou viver disso, é também, eu vou trabalhar com isso profissionalmente mesmo, realmente, de verdade. Sim, com certeza. Porque daí quando você se profissionaliza, tipo, no meu caso, você acaba saindo na frente mesmo. Essas pessoas que estão ali por diversão E ou eu acho curiosidade, né? você consegue É. também aí falar, tipo, sei lá, com uma pessoa que tá vendendo, olha, mas é esse preço por causa disso, 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 disso. Sim. Então você consegue ter essa bagagem de fala, né? O poder de fala nesse momento de Sim. falar, olha, é isso, mas é porque eu fiz isso, eu estudei, eu fui atrás, eu sentei, eu fiz um projeto, Sim. né? Então aí. E tá aí a responsabilidade social desse podcast. A gente tem que se relembrar às É. vezes, né? Que é importante isso, né? Sim. E é isso. A gente queria conversar, foi bem massa o papo, eu adorei. Rolou um papo bom, né? Ai, Rolou que um delícia! papo maravilhoso. Só faltou a breja. Faltou uma brejinha, a gente tomou Poxa, chá. só agora vocês falam? Tudo bem, maravilha. Mas, gente, a gente tá entrando para um outro bloco nosso, que é um momento manda cartas, baby. Que a gente gosta de cartas. A gente tem uma ligação muito forte com cartas. Eu tenho também. Você tem? Nossa, eu me correspondi por carta com primos meus, assim, durante anos. Eu Isso é tenho verdade. pacotes de cartas. Olha, que legal! É. Olha, uma pessoa me mandou uma carta que é da sua família, Juliana, É. quando ela tava na Holanda. Nossa, Ela me mandou uma carta. Muito bom, né? É uma Receber. delícia! E enviar também. É. E aí, enfim, a gente tem esse momento manda cartas. Algum dia, quando a gente tiver tempo, a gente conta essa tontice de quando começou essas cartas, né? Tontice não, respeita. Tá, eu vou respeitar. E aí a gente tá com um e-mail, que é o Manda Cartas VDNA, né? Vivendo da nossa arte, mas é vdna@gmail.com. É Manda Cartas, tá? É uma brincadeirinha aí com Manda Nudes, mas a gente gosta de Manda Cartas. Não mande nudes, só mandem cartas. E aí você pode, nesse e-mail, falar, sei lá, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa pra gente, sugestões. enfim, Desabafo. conselhos amorosos. Isso, tarô. Não. Tudo. Aí eu assim, eu quero. Pode mapa astral, também quero. Então pode fazer, gente. Tudo certo. E aí a gente tem um e-mail aqui que a Paula vai ler. Sim, recebemos um e-mail. Oi meninas, tudo bom? Adorei o podcast de vocês, já sou fã. Gostaria de saber qual a maior dificuldade que encontraram quando começaram a empreender e se pensaram em desistir em algum momento. Teria alguma dica e conselho para quem está passando por isso no negócio? Beijo para vocês e continue fazendo podcasts semanais. PS, Lula livre. Mário Batistella Neto. Tá, então tá. Vamos lá. O que é que ele falou, que ele perguntou? Ele perguntou se a gente já pensou em desistir, e se tem algum conselho, né, para as pessoas que estão começando o negócio. A gente já pensou em desistir. Você já pensou, baby, em desistir? Já. Várias vezes? Já. A gente também. A gente também já pensou em desistir. Mas teve um ponto que a gente pensou em desistir e foi muito massa, porque a gente colocou data pra gente desistir. Uhum. A gente falou assim, nossa, vamos até tal data, se nada rolar, vamos desistir. Aconteceu isso com você já? Sim. Eu já também. Falei, se até tal dia lá do ano que vem não tiver... Exatamente isso.
E aí rolou começa alguma coisa. Exato! Né? Isso. E no nosso caso também, a gente, na realidade, a gente tentou colocar todas as nossas energias criativas pra fazer. Então, se a gente tenta essa data, a gente vai fazer não acontecer essa data. A gente vai fazer o contrário. Então, vamos fazer rodar, trabalhar pra caralho aqui num projeto e deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que a dica é... Uma boa dica é colocar uma data para correr atrás. Acho que colocar metas, né? Metas. Tanto metas positivas de, né, o que eu quero alcançar. Então, daqui 6 meses eu quero estar, sei lá, com tantos seguidores nas minhas redes e com faturamento e tal. E aí também, nesse caso, tipo, para ver se para ter parâmetros para medir, né? Colocar metas, não cruzar os braços, mas trabalhar bastante para que isso E aconteça. E colocar metas reais. Não metas também. Isso é importante. Que metas. Tem algumas metas que são mirabolantes e você não vai conseguir alcançar. Então, acho que tem que ter pé no chão na hora de colocar uma meta. Isso é importante. Porque a gente realmente, ele falando no início tal, no início não dá pra você ganhar muita grana, né? Então, eu quero realmente viver de artesanato ou de música daqui 3 meses e ter um jatinho. É impossível, não né? dá. Tem que... Ter um empresário e tal, da música. Ai, deve ser muito da hora ser músico, né? Olha lá, a gente já tem outra visão, tá vendo? É legal, mas é isso, as dores e as delícias. Eu acho que há 2 dicas. Essa de colocar metas e correr atrás da bola. E a segunda dica também é não romantizar, porque se a gente romantiza demais, a gente acha que é do bem bom, a balbúrdia, ai, viver de música de boa, viver de artesanato de boa. Então, eu acho que quando a gente racionaliza que não vai ser de boa, não. É um mercado desvalorizado, sim, eu vou atrás disso, eu vou buscar meu diferencial nisso, pau na mula, entendeu? Então, não romantizar, pé no chão e foi embora. Né? Tem isso. Acho, conhecer o mercado, né? Pesquisar. Importante. Porque, tipo a música, voltando lá no começo a pergunta que você fez, às vezes você não conhece o mercado. Quando eu comecei a tocar, a realidade que eu conhecia era tocar nos bares de Piracicaba e região. E aí, conforme a caminhada foi indo, talvez se eu tivesse pesquisado antes e tal, existe um mercado enorme, muito maior, que não envolve só tocar, né? Tem o lance dos direitos autorais, com composições e tal. Então, tem muitos meios, por exemplo, no meu caso, de você ganhar dinheiro com música. Você não precisa só sair tocando por aí. Tem músico que nem toca muito na noite, ele é mais... Tem um estúdio, ou ele é músico de gravação. Então, tem muitas opções aí. Conhecer, é legal pesquisar, né? Então, estudar, se profissionalizar. Volta nesse papo aí, então. Né? É isso. Bom, é isso. A gente tá finalizando. A gente queria agradecer por esse tempo que a gente tá aqui. A gente falou de tempos de sentar e pensar. E por você estar aqui com a gente nesse tempo. Fala de novo suas redes sociais para o pessoal seguir. Beleza, segue lá, pessoal. Procura Rafael Baby abrasileirado, B-E-I-B-I, Baby. Eu tô lá no Insta, no Twitter, no Face. Então, estou lá. E Beatles Cordel segue também. E Zaira também. Claro. Zaira. Nossa, tem uma música da Zaira que eu acho que é uma composição sua que eu acho incrível. Que tá no último CD, do último álbum, peraí. Que é uma música, um pouco triste. Mas tô ligado. Qual que é, baby? Louco da Cabeça. Ai, eu amo essa música. Essa não é minha, essa é do Tato do Fala Mansa. Ai, gente, essa música, essa música é foda. Quero escutar, não conheço. Gente, depois, vai lá no Spotify, quem tá no Spotify ou no YouTube... Vai, procura essa música. Como que é Cabeça de Louco? Louco da Cabeça. Cabeça de Louco. Você vai tá ali. Mas, enfim, a música é do Tato, mas a sua interpretação pra essa música me arrepia. É muito, muito linda. Essa a gente ouviu, o Tato mostrou pra gente lá e aí a gente apaixonou. Nossa, falou, velho, incrível. Dá essa música pra gente. Ele, beleza. E o Tato é de Pira, né? O Tato é de Piracicaba. Massa, gente. Então...
Segue também a gente nas redes sociais, Vivendo da Nossa Arte, Instagram, Facebook e YouTube. Segue, se inscreve lá no YouTube, povo, que tem muito conteúdo massa. E é isso aí, semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui no podcast. Um beijo pra vocês. Manda cartas. Mandem cartas e não mande nudes. Beijão!